vamos lá. Gestão de materiais, né? E aí você olha no edital, olha nas questões, aparecem palavras como armazém, almoxarifado, você já sabe que tem a ver com gestão de materiais, não é? São termos aí conhecidos, né? Vamos à palavra armazém, né? Curiosidades, isso eu nunca vi. Examinador, não é? Perguntar isso em prova. A palavra armazém em árabe quer dizer riqueza, não é? Armazém, lugar onde você guarda a riqueza, não é? Logicamente com 300 mudanças históricas na palavra. Um armazém do original árabe, al-mahazém, né? Sótão, entreposto, né? Tá certo? Que outro termo que também foi incorporado ao nosso vocabulário é o espaço físico em que se depositam-se matérias-primas, produtos semi-acabados ou acabados à espera de ser transferidos ao seguinte ciclo da cadeia de distribuição. Age também como regulador do fluxo de mercadorias entre a disponibilidade e oferta e a necessidade e procura de fabricantes, comerciantes, consumidores. Você sabe que os árabes, não é, são grandes comerciantes, grandes negociantes, não é? E, portanto, precisavam guardar suas mercadorias, né, seus insumos, né? Tá certo? Administraram muitas grandes cidades na história, como administram, e precisavam guardar sua produção. Daí vem a palavra armazém. Vou lembrar também, meu querido, né, que o Brasil foi colonizado por portugueses, não é? E por colonização portuguesa, não é? Os portugueses tiveram durante o domínio árabe, durante alguns séculos na Península Ibérica. Então, não é à toa que nós temos algumas palavras. E não só Portugal, Espanha também, como isso teve uma influência em toda a Europa Ocidental. Então você vai encontrar essa palavra difundida em outras línguas ocidentais, tá certo? Né? Aqui você está vendo alguns exemplos de armazéns, né? Esse aqui é um armazém na forma de um silo para guardar grãos, né? Já está percebendo que é como se fosse um funil. Abriu lá embaixo, não é? E os grãos começam a descer, né, aqui nessa ponta, né, tá certo? É um silo, né, que é uma forma de armazenagem. Aqui a vista externa de um armazém, né? De maneira geral, a palavra armazém é utilizado para áreas de armazenagem de grande porte, né? Eu nunca vi uma convenção sobre isso, desconheço, acredito que não exista, mas existe uma tradição, existe aquilo que é chamado de usos e costumes, né? Tá certo? Aqui você está vendo uma vista interna de um armazém, né, com espaços fixos para as mercadorias, ou seja, cada mercadoria tem o seu espaço fixo já previamente delimitado, né? Tá certo? Nós temos aí armazéns gigantescos, né? Empresas que trabalham com armazenagem, que formam isso que é chamado de, conhecido como armazéns gerais, mas que na realidade são chamados entrepostos aduaneiros. Entreposto aduaneiro é uma área de armazenagem muito grande, que opera com autorização da Receita Federal, mais especificamente de um órgão da Receita Federal, chamado de órgão aduaneiro, e ali recebe mercadorias nacionais e estrangeiras que serão movimentadas, armazenadas e despachadas. Despacho é o procedimento no qual se libera a mercadoria tanto na importação como para a exportação. Não vou entrar em detalhe, não é, sobre despacho aduaneiro, mas para você ver, não é, que nós temos empresas que trabalham basicamente com isso, né? Eu sempre falo para os meus alunos que quando eu penso em gestão de materiais, eu posso ter duas situações extremas. Eu posso ter uma empresa que não trabalha com gestão de materiais. Por exemplo, uma indústria. Uma indústria, ela trabalha com produção. Produção, ela trabalha com a transformação, né, de um produto ou de vários produtos em outros produtos. Ou ela trabalha com a montagem, né, de produtos, ela pega as peças e partes e monta um produto e vende. Né? Mas para que ela possa trabalhar com a transformação, com a produção, né, ela vai precisar ter estoques, ela vai precisar ter uma área de armazenagem para colocar os seus estoques, peças, né, insumos, matérias-primas e assim por diante. Então, qualquer indústria que eu pensar, não é, a área de armazenagem é uma área de apoio para ela, não é? Então, é uma área de apoio para suas atividades, né? Inclusive, eu já vou falar para você uma dica muito importante, já foi questão de prova, cuidado, viu? Anota no teu caderno, pode colocar assim, a produção de bens, mercadorias, não é? E o que interessa é a palavra produção. Não me interessa nem a palavra mercadoria, nem bem. Na produção de bens e mercadorias, não faz parte da gestão de materiais. Isso já foi questão de prova de concurso, de César Gran Rio. Pode vir cair na FCC também, pode cair no CESP. Né? No CESP já caiu, aliás. A produção não faz
parte da gestão de materiais e muito menos da logística, tá certo? O que é a produção, Marco? É transformação de mercadorias, é transformação de bens. Ah, tá, professor, então quer dizer que numa indústria, a parte que transforma os bens, né, que monta, que beneficia, não é? Tá certo? Ela não faz parte da logística nem gestão de materiais? Perfeitamente, né? Nessas empresas, a área de logística é uma área de apoio, é uma área necessária para que a indústria possa operar. Agora, nós temos outras empresas que, ao contrário, não é que o coração da empresa é a gestão de materiais, é o caso das empresas de logística, não é? Expresso Araçatuba, Logística Martins, Logística Breda, Pássaro Marrom, não é? Logística TAM, o PS, nessas empresas, o core, né, o coração delas é justamente a gestão de materiais. Os chamados armazéns gerais, que nós temos o exemplo aí, Entreposto Aduaneiro, a atividade principal dele é o quê? É a armazenagem, tá certo? Então está aí, aproveita, já vai uma dica, uma informação de prova para você verificar, tá ok? Não é, olha aí, uma definição, uma estação aduaneira interior, é o caso de Cotia, tem no Brasil todo, tem Anápolis, tem Campinas, tem Cuiabá, tem Manaus, tem várias, né? A estação aduaneira interior, também conhecida como Porto Seco, foi criada nos anos 90 pela Secretaria da Receita Federal com o objetivo de aliviar o fluxo de mercadoria nos portos, aeroportos e pontos de fronteira em todo o país, oferecendo agilidade na liberação de mercadorias, uma vez que os procedimentos aduaneiros são executados próximo ao estabelecimento importador e exportadores. Então veja, toda mercadoria que entra no país, ela tem que passar pelo chamado despacho aduaneiro, que é o procedimento que vai liberar a mercadoria para ser vendida dentro do país. Durante esse procedimento, a Receita Federal verifica se todos os tributos foram recolhidos. Se fosse fazer tudo isso nos portos e aeroportos, da chamada zona primária e pontos de fronteira, onde ocorre a entrada e saída de mercadorias, não ia ter infraestrutura. Então, o que a Receita Federal fez? Ela autorizou a criação dos chamados portos secos, que formaram os chamados entrepostos aduaneiros no interior do Brasil. O caso aí de Cotia, que eu mostrei para você a imagem, essa aqui, o caso, o exemplo de Cotia, o exemplo de Anápolis, é outro exemplo clássico, tá certo? Então, trabalha com a gestão de materiais. Não precisa guardar isso, mas para que você entenda, não é a importância da palavra, A palavra almoxarife, Ah, professor, tem a ver com xerife? Tem tudo a ver com xerife, A palavra xerife é de origem árabe, Xerife, inspetor, Tá certo? Olha lá, almoxarife, inspetor, tesoureiro. O que era o tesoureiro? Tesoureiro é quem cuida da tesouraria. Tesouraria é o caixa da instituição, são os recursos financeiros da instituição, Inspetor, aquele que inspeciona. A inspeção é um procedimento de controle de auditoria contábil, também faço inspeção em estoque, em armazéns, tá certo? A foto aqui que eu usei, eu pedi licença para o senhor Al-Kharizmi. Al-Kharizmi é um grande administrador, matemático, árabe, nascido na Pérsia, na verdade, durante o domínio árabe, Sapientíssimo, tá certo? Agora, quando eu falo almoxarifado hoje, então, é um espaço, que esse inspetor era responsável, Hoje eu tenho um administrador do armazém ou administrador do almoxarifado, que é quem responde por todas as atividades dentro do almoxarifado, tá certo? Mas, professor, às vezes eu olho no almoxarifado ou numa área de armazenagem, eu vejo 30, 40 funcionários, é verdade. Você vê 30, 40 funcionários operando, dependendo aí do tamanho do almoxarifado, pode ter até mais, 100 funcionários. Lógico, Você vai prestar um concurso para um Tribunal Regional Federal, não vai ter 1, 2, 3 funcionários ali trabalhando, Servidores, Mas tem um que é o administrador e ele responde por tudo que se passa lá dentro. Professor, o senhor está brincando? Ele responde por tudo que acontece lá dentro, se houver um extravio, perfeitamente, Ele é regiamente pago para isso. Professor, mas nem sempre eles ganham muito bem. Quem mandou ele pegar o cargo, pode ter certeza que ali dentro ele é o que ganha mais, Isso chama-se definição de responsabilidades. É um método de controle. Eu defino uma pessoa que é responsável porque ela vai fiscalizar, ela vai verificar e ela vai controlar todos os 30, 40, 100 funcionários que trabalham ali para ter certeza
que tudo sai exatamente conforme os planos da organização, tá certo? Então está aí, né? Tá ok? Olha só, né? Almoxarifado, um textinho que eu trouxe para você, só para complementar, é um importante setor das empresas, sejam públicas ou privadas, e consiste num lugar destinado à armazenagem em condições adequadas de produtos para uso interno e matéria de estudo em administração, tá certo? Né? Então está aí, né? Agora veja, o almoxarifado ou armazém, onde é realizada a gestão de materiais, é realizada a gestão dos materiais, a administração, a guarda, a armazenagem dos materiais, para atender às necessidades do cliente. Para atender às necessidades do cliente. Você vai guardar isso para a tua prova. Esse cliente pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo. Por exemplo, não é, se a minha empresa é uma empresa privada, está produzindo bens para vender no mercado, então é um cliente externo, é meu consumidor final. Se a minha empresa é uma empresa que trabalha business to business, é uma empresa que faz equipamentos industriais, o meu cliente é uma pessoa jurídica e provavelmente de grande porte, é um cliente industrial. Se o meu almoxarifado está dentro do Tribunal Regional Federal da primeira região, segunda, terceira, quarta, quinta ou nona região, não interessa, não é quem é o cliente, é o próprio tribunal, ele é o cliente. Então, por isso, você vai encontrar questões de prova que vão dizer assim, o almoxarifado, o armazém é a área responsável pelo recebimento, não é, pela armazenagem, pelo cadastramento, pela movimentação, não é, pela guarda e pela expedição dos materiais para atender às necessidades do cliente. Está corretíssima. Tudo bem? Tranquilos? Então está aí, né? Tudo bem? Então vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver um pouquinho mais das funções do almoxarifado. Olha aí. O almoxarifado, um resumão para você, né? Deverá assegurar que o material adequado esteja na quantidade devida, no local certo, quando necessário, impedir que haja divergências, depois eu vou falar de acuracidade para você, de inventário e perdas de qualquer natureza, deve preservar a qualidade e as quantidades exatas, possuir as instalações adequadas e os recursos de movimentação e distribuição suficientes a um atendimento rápido e suficiente. Questão de prova, está na sua frente. Questão de prova, já caiu no CESP, já caiu na FCC, já caiu na Sesgran-Rio, não é? Eu tenho certeza que vai aparecer em outras bancas também, não é? Que eu sempre vou tomar como referência CESP, FCC, Sesgran-Rio, que são as 3 bancas mais importantes de gestão de materiais. Ah, eu vou prestar a FUNCAB, serve. Não é? Vou prestar Cetro, serve, não é? Por que, professor, serve? Como assim serve, professor? Porque, veja, as outras bancas vêm se inspirar nessas, bancas que são consideradas espécie de top dos concursos públicos, tá certo? Agora, veja, enfia na sua cabeça, gestão de materiais hoje, não é? Logística, tem a ver com just in time, que nós vamos ver, tem a ver com Kanban, tem a ver com qualidade total. Ah, é, professor, tem a ver com qualidade total? Tem tudo a ver com qualidade total. Na verdade, a escola da qualidade total, que você estuda em administração, ela foi responsável por uma verdadeira revolução nas cadeias logísticas, tá certo? Foi responsável por uma revolução, naturalmente, dentro da gestão de materiais. Então, se é tudo focado em qualidade total, eu vou lembrar que o Joseph Juran dizia o seguinte, né? Um dos grandes mestres da qualidade total que você estuda comigo também aqui na matéria de administração para concursos públicos. Ele dizia assim: qualidade total não é apenas produzir sem erros, sem falhas, né? Que era a definição anterior de qualidade total. Qualidade total é produzir para atender às necessidades implícitas e explícitas do cliente. Quando? Sempre, meu querido, sempre, minha querida, é tudo em torno do cliente, tá certo? Agora, se é para atender o cliente, então a gente vai falar que a gestão de materiais é o sistema, não é que busca, não é colocar os materiais na quantidade certa, né? Quer dizer, a quantidade certa é a quantidade que satisfaz as necessidades do cliente. Na qualidade certa, não é na qualidade que satisfaz o cliente. Na hora certa, é a hora que satisfaz as necessidades do cliente. No local certo, é o local que satisfaz as necessidades do cliente. No prazo certo, não é? Tem que ser tudo de acordo com as necessidades do cliente. Professor, o cliente não está sendo meio prepotente, não?
Meu querido, minha querida, organização privada vive do quê? Ela vive do cliente, entendeu? É impressionante, não é? Eu tenho 44 anos, já trabalhei com comércio, já montei empresa, já fechei empresa, não é? Trabalho para terceiros, presto serviço aqui, serviço acolá, entendeu? Graças a Deus, parece que tem um monte de anta nesse mundo que não consegue entender que é a droga do cliente que mantém a organização. Sem cliente não tem restaurante, sem cliente não tem supermercado, sem cliente não tem montadora. Eu dou risada quando eu chego no comércio e o vendedor me trata mal, ou pior que o vendedor trata mal, não é? O dono do negócio trata com disfarce, né? Ah, como se fosse qualquer coisa. Meu querido, fecha a porta! Você nasceu para ser empregado dos outros, entendeu? Porque o cliente você não serve para atender. O cliente é o motivo de tudo. Não existe montadora sem cliente, não existe NEAF sem cliente. Entendeu? Então tudo é focado na necessidade do cliente. Então gestão de materiais, você enfiou isso na sua cabeça, você gabarita a prova. Entendeu? É a qualidade para atender às necessidades do cliente, é a quantidade que atende o cliente, é o prazo que atende o cliente, é o local que atende o cliente. Se a empresa não sabe disso, a outra atende e pronto. Ai, fechou a firma, tinha que fechar, desgraçado. Não nasceu para administrar, entendeu? Ai, mas só pode entregar domingo. É domingo que nós vamos entregar. Não é? Ah, eu só posso receber das 8 às 9, das 8 às 9, meu querido. Fica sem dormir, vai entregar para o cliente. É assim que funciona o mercado, entendeu? Né? E na administração pública a mesma coisa. Ah, eu vou trabalhar para o órgão do Poder Judiciário. Muito bem, o juiz A está querendo a documentação para poder trabalhar, os equipamentos. O computador tem que estar funcionando quando? Não é? Ah, quando o chefe da manutenção quer. Ele quer porra nenhuma! Tem hora para funcionar o órgão, tem que estar funcionando o computador, porque é assim que funciona. Lá ele é o cliente interno. Não é? Então, gestão de materiais trabalha com isso, questão de prova. Então, guarda isso, são os requisitos da gestão de materiais. É o preço certo, é o prazo certo, é o local certo, é a qualidade certa, é a quantidade certa que atende quem? Que atende ao cliente. Tá certo? Que atende ao cliente. Essa foi a sacada do Joseph Juran, que mudou o mundo inteiro, né? Tá certo? Joseph Juran dizia, tudo gira em torno do cliente, não é? Aí os americanos ainda viviam naquela filosofia, não é, do Ford. Lá de 1910, 1920, o cliente pode escolher o carro da cor que quiser, contanto que seja preta. A japonesada lá aprendeu com Joseph Juran, não, vamos fazer o carro do jeito que o cliente quer. E aí a Toyota comeu a General Motors, entendeu? Engoliu na indústria norte-americana, tá certo? Então tá aí, lembra desses requisitos, porque cai exatamente assim na sua prova. Qualidade certa, quantidade certa, local certo, prazo certo, para atender às necessidades desse moço aqui, que o universo gira em torno dele, tá certo? Então está aí, meu querido, eu vou dar uma paradinha, minha querida, e eu volto já com mais gestão de materiais.